Tem histórias que a gente ouve e nunca mais esquece. Histórias de injustiça tão grande que faz a gente questionar como o ser humano pode ser tão cruel com outro ser humano. A história que vou contar hoje aconteceu no interior do Piauí, numa região onde o sol queima sem piedade e onde a palavra de um coronel vale mais que a lei. É a história de Francisca Silva, uma mulher de apenas 26 anos que foi castigada da forma mais brutal possível por algo que não era culpa dela. Ela foi amarrada num tronco no meio da praça principal, na frente de toda a cidade, que foi obrigada a assistir. E ali, debaixo do sol escaldante, enquanto as pessoas assistiam em silêncio tomadas pelo medo, ela recebeu 100 chicotadas. 100. Seu crime? Não ter dado um filho ao marido. Mas quando tudo parecia perdido, quando as costas dela eram apenas carne viva e sangue, quando ela já nem tinha forças para gritar, um homem apareceu. Um homem pobre, simples, que ninguém esperava que tivesse coragem. E o que ele fez naquela praça mudou não apenas o destino de Francisca, mas de toda aquela cidade. Se você gosta de histórias de coragem, de justiça tardia, de amor que aparece nos lugares mais improváveis, fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito que não esquece. Prepara o coração, porque o que vem pela frente vai te fazer chorar, sentir raiva, mas também vai te fazer acreditar que ainda existe bondade nesse mundo. E olha, se essa história está tocando seu coração, deixa aquele like aí agora. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes como essa para você. Francisca acordou naquela manhã de agosto, já sabendo que seria um dia terrível. Na verdade, fazia 3 dias que ela sabia o que estava por vir. 3 dias desde que seu marido, Coronel Damião Ferreira, o homem mais poderoso de Vila do Socorro, tinha anunciado publicamente sua sentença. A sentença por um crime que ela não tinha cometido. O crime de ser estéril. Ela estava deitada no chão frio da despensa onde tinha sido trancada esses 3 dias. Não era nem um quarto. Era um depósito de mantimentos com cheiro de queijo velho e farinha guardada. Não tinha cama, apenas alguns sacos de estopa velhos que ela usava como colchão. Não tinha cobertor, e as noites de agosto no sertão eram frias, fazendo-a tremer até os ossos doerem. A comida que recebeu nesses 3 dias foi apenas pão duro e água uma vez por dia, passados por debaixo da porta por algum empregado que nem ousava olhar para ela. Mas a fome, o frio, a solidão, nada disso se comparava ao medo. O medo do que estava por vir, 100 chicotadas. Ela tinha ouvido quando Damião anunciou, de pé na varanda da casa grande, cercado por seus capangas, falando para os empregados como se estivesse dando ordens sobre gado. Minha esposa será castigada publicamente por sua incapacidade. 100 chicotadas na praça, para que todos vejam o que acontece com uma mulher que não cumpre seu dever. Francisca tinha tentado implorar, tinha se ajoelhado aos pés dele com as mãos juntas. Damião, por favor, eu não escolhi ser assim. Eu queria te dar filhos, eu rezei todos os dias, tomei todos os chás que as benzedeiras mandaram. Não é culpa minha. Mas ele tinha apenas cuspido no chão perto dela e dito com voz gelada, uma mulher que não gera é inútil. Você me envergonhou por 5 anos, agora vai pagar. E agora era a manhã do dia. A manhã em que ela seria levada para a praça central de Vila do Socorro, amarrada ao tronco de castigo que ficava lá desde os tempos da escravidão e nunca tinha sido derrubado, e açoitada na frente de toda a população. A porta da despensa se abriu com um rangido alto. A luz forte do sol invadiu o espaço escuro, fazendo Francisca apertar os olhos. 2 capangas entraram, homens grandes de expressão dura. Levanta! Um deles disse sem olhar para ela. Tá na hora. Francisca tentou se levantar, mas as pernas estavam bambas de tanto tempo sem comer direito, de tanto medo acumulado.
Cambaleou e quase caiu. Um dos homens a segurou pelo braço com força, deixando marcas. Anda logo, o coronel não gosta de esperar. Eles a arrastaram para fora da despensa, atravessando o quintal dos fundos da casa grande. O sol batia forte, mesmo sendo só 7 da manhã. O céu estava limpo, azul profundo, sem uma nuvem. Ia ser um dia quente, escaldante, péssimo para o que estava por vir. Francisca foi colocada numa carroça velha, daquelas que usavam para transportar lenha. Nem carroça de gente considerada gente, ela merecia. Os 2 capangas subiram também, um de cada lado, e o condutor tocou os bois. A carroça começou a se mover lentamente pela estrada de terra que levava da fazenda até a vila. A jornada durava cerca de 20 minutos, mas para Francisca pareceu uma eternidade. Cada chacoalhar da carroça, cada movimento, tudo parecia estar em câmera lenta. Ela olhava ao redor, para os campos secos do sertão, para o sol nascendo e pintando tudo de dourado, e pensava que talvez fosse a última vez que via aquilo, porque ninguém sobrevivia a 100 chicotadas. Ninguém. Ela pensou em sua vida, em como tinha sido feliz uma vez antes de casar com Damião. Tinha crescido numa família pobre, mas amorosa. Seu pai era vaqueiro, sua mãe costureira. Tinham pouco, mas tinham afeto, tinham risadas, tinham paz. Francisca era a filha mais velha de 4 e desde pequena ajudava a mãe com a costura. Era boa nisso, tinha mãos habilidosas, fazia pontos delicados que as senhoras da vila encomendavam. Foi numa dessas entregas de roupa que ela conheceu Damião. Tinha ido levar um vestido bordado para a mãe dele, Dona Eulália, uma senhora rica e exigente. Damião estava na varanda quando ela chegou. Alto, forte, de bigode bem aparado, roupas caras. Olhou para ela de um jeito que a fez sentir desconfortável, como se estivesse avaliando um objeto. "Quem é você?" perguntou. "Francisca, senhor. Vim trazer o vestido que minha mãe costurou." Ele desceu da varanda, caminhou ao redor dela devagar, olhando de cima a baixo. "Bonita. Quantos anos?" 20, senhor." "Casada?" "Não, senhor." Ele sorriu, mas não era um sorriso que aquecia. Era um sorriso que gelava. Ótimo. No dia seguinte, Damião apareceu na casa humilde, onde Francisca morava com os pais. Bateu na porta e, quando o pai dela atendeu, foi direto ao ponto. "Quero casar com sua filha." O pai de Francisca, seu Raimundo, ficou atordoado. "Senhor, mas o senhor é coronel, é homem rico. Minha filha é apenas... é bonita e parece saudável. É o que preciso. Vou dar um dote para vocês. Dinheiro suficiente para construir uma casa melhor, comprar algumas cabeças de gado. Em troca, quero a moça." Não foi pedido, foi transação. E seu Raimundo, homem simples e assustado com o poder de Damião, não teve coragem de recusar. Francisca implorou, chorou, disse que não queria, que tinha medo daquele homem. Mas o pai, pressionado pela pobreza e pelo medo, aceitou. O casamento aconteceu 1 mês depois. Foi grande, pomposo, na igreja matriz de Vila do Socorro. Francisca usou um vestido branco caro que Damião mandou fazer, mas por dentro estava morta. Não havia amor, não havia escolha, não havia sonho. Apenas obrigação. E desde o primeiro dia de casada, ela entendeu qual era seu único papel: dar um herdeiro ao coronel. Damião deixava claro todas as noites: "Você foi comprada para isso, para continuar minha linhagem. Não me decepcione." Mas os meses passaram e nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Francisca não engravidava. Damião a levou em médicos da capital, em benzedeiras, em curandeiros. Fez ela tomar chás amargos, passar por rituais estranhos, rezar em igrejas. Nada funcionava. E a cada mês que passava sem gravidez, ele ficava mais frio, mais cruel. Começou a gritar com ela, a chamá-la de seca, de maldita. Depois começou a empurrá-la, a dar tapas. E finalmente, depois de 5 anos de casamento sem filhos, ele anunciou a sentença.
A carroça entrou em Vila do Socorro e Francisca viu que a praça já estava cheia. Todos tinham sido obrigados a comparecer. Homens, mulheres, crianças, velhos. Ninguém podia faltar sob pena de castigo. E todos ali teriam que assistir uma mulher ser destruída, chicotada por chicotada. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som dos cascos dos bois e das rodas da carroça na terra seca. As pessoas olhavam para Francisca com uma mistura de pena e medo. Pena dela, medo de Damião. A carroça parou no centro da praça, bem em frente ao tronco de castigo. Era uma estrutura antiga de madeira grossa e escura, com argolas de ferro onde as mãos da pessoa eram amarradas acima da cabeça, deixando as costas completamente expostas. Quantas pessoas tinham sofrido ali ao longo dos anos? Quantos escravos, quantos trabalhadores, quantos inocentes? E agora seria a vez dela. Os capangas a tiraram da carroça com brutalidade, arrastando-a até o tronco. Francisca tentou ficar de pé com dignidade, mas as pernas não obedeciam. Um dos homens rasgou a parte de trás do vestido dela, expondo as costas. Ela sentiu a vergonha queimar mais forte que o sol. Depois amarraram seus pulsos nas argolas de ferro, puxando forte, deixando-a esticada, incapaz de se defender ou se proteger. Damião chegou montado em seu cavalo, como sempre, cercado por mais capangas. Desceu devagar, ajeitou o paletó, tirou o chapéu e acenou para a multidão como se fosse uma festa. Povo de Vila do Socorro, começou com voz alta. Hoje vocês testemunham a justiça sendo feita. Uma mulher que não cumpre seu papel deve ser punida. Que isso sirva de exemplo. Ele fez um sinal e um homem enorme, o carrasco oficial da fazenda, se aproximou segurando um chicote longo de couro trançado. Francisca fechou os olhos e rezou. Rezou não para ser salva, porque sabia que não seria. Rezou para que acabasse. Rápido. Para que ela não gritasse demais e desse a Damião a satisfação de vê-la completamente quebrada. Rezou para que, se morresse ali, encontrasse paz do outro lado. O primeiro golpe veio como um raio. O couro cortou a pele das costas dela, abrindo um talho que imediatamente começou a sangrar. A dor foi tão intensa que Francisca não conseguiu segurar. Gritou, um grito que ecoou pela praça inteira, fazendo crianças chorarem e mulheres desviarem o olhar. Anunciou Damião com satisfação. Continuem. Ainda faltam 99. O segundo golpe veio antes mesmo que a dor do primeiro diminuísse. E o terceiro. E o quarto. O carrasco trabalhava com eficiência mecânica, sem piedade, sem hesitação. Cada chicotada arrancava mais um pedaço da pele de Francisca, mais um grito de sua garganta, mais um pouco de sua força de viver. O sangue começou a escorrer pelas costas dela, pingando no chão de terra, formando uma poça escura sob seus pés descalços. 10. Contava Damião em voz alta, fumando um charuto, apreciando o espetáculo como se fosse entretenimento. A multidão assistia em silêncio forçado. Alguns com os olhos baixos, incapazes de ver. Outros com lágrimas escorrendo, mas calados pelo medo. Ninguém ousava protestar. Ninguém ousava dizer que aquilo era crueldade, que era injustiça, que nenhum ser humano merecia aquilo. Entre a multidão, bem no fundo, quase escondido atrás de outras pessoas, estava um homem. Seu nome era João Pedro. Ele tinha 28 anos. Era magro, queimado de sol, com roupas remendadas e surradas. Trabalhava como peão volante, pegando serviço onde aparecia. Um dia numa fazenda, outro dia em outra. Às vezes carregando sacos na feira, às vezes consertando cercas. Era pobre, muito pobre, daqueles que comiam quando tinha trabalho e passavam fome quando não tinha. João Pedro conhecia Francisca. Não pessoalmente, mas de vista. Já tinha-a visto algumas vezes na vila, sempre com aquele olhar. E o triste, sempre cabisbaixa ao lado do marido poderoso. E desde a primeira vez que a viu, algo tinha tocado fundo nele.
Talvez fosse a tristeza nos olhos dela. Talvez fosse o jeito que ela parecia estar sempre tentando desaparecer, ficar invisível. Ele sabia reconhecer sofrimento porque tinha visto muito na vida. Tinha crescido órfão, tinha passado fome, tinha apanhado de patrões cruéis. Sabia o que era não ter voz, não ter valor, e agora estava ali, assistindo aquela mulher ser destruída, e algo dentro dele estava se partindo também. A cada chicotada, a cada grito, algo crescia no peito de João Pedro. Não era apenas pena, era raiva. Raiva daquele homem poderoso que achava que podia fazer o que quisesse. Raiva de uma sociedade que permitia aquilo. Raiva de si mesmo por estar ali parado, apenas assistindo. 25, a voz de Damião ecoou. Francisca já não gritava mais, não tinha mais força, apenas gemia baixinho, a cabeça pendurada para frente, as pernas mal conseguindo sustentá-la. As costas dela eram apenas carne viva, sangue escorrendo sem parar, a pele em tiras. Algumas mulheres na multidão começaram a chorar mais alto, sem conseguir segurar. Uma delas, Dona Jacinta, uma velha parteira respeitada na vila, deu um passo à frente. "Coronel Damião!" Ela gritou com voz trêmula, mas firme. "Isso já é demais. A moça vai morrer. Tenha piedade." Damião virou a cabeça devagar na direção dela, os olhos estreitando. "Dona Jacinta, sugiro que se cale e volte para seu lugar, a menos que queira ser a próxima." A velha hesitou, o corpo tremendo, mas o padre que estava ao lado dela segurou seu braço e a puxou de volta. "Não, Jacinta, não vale a pena", ele sussurrou. João Pedro viu aquilo. Viu a coragem da velha ser sufocada pelo medo. Viu o silêncio covarde voltar a dominar. E foi nesse momento que algo quebrou dentro dele. Algo que tinha sido construído durante anos de sofrimento calado, de injustiças engolidas, de dignidade pisoteada. Ele tinha vivido toda a vida se curvando, abaixando a cabeça, aceitando migalhas. Mas não mais. Não hoje. Não para aquela mulher. 40! Continuava Damião, agora entediado, como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa chata. O carrasco continuava seu trabalho, mecânico, indiferente ao sofrimento que causava. Francisca estava quase inconsciente, o corpo pendurado apenas pelos pulsos amarrados, as pernas cedendo. Foi quando João Pedro começou a se mover. Empurrou as pessoas na frente dele, abrindo caminho. Algumas o olharam surpresas, outras tentaram segurá-lo. "Não faz isso, rapaz", um homem velho sussurrou. "Ele te mata." Mas João Pedro não parou. Caminhou até o centro da praça, seus passos soando alto no silêncio tenso. O carrasco, percebendo o movimento, parou com o chicote no ar, olhando confuso. Damião virou a cabeça, vendo aquele homem desconhecido, maltrapilho, pobre, se aproximando. "Quem é você e o que pensa que está fazendo?" perguntou com voz gelada. João Pedro parou a poucos metros dele, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas a voz saiu firme. "Vim impedir um assassinato." Um burburinho percorreu a multidão. Damião deu uma risada seca, sem humor. "Assassinato? Estou apenas castigando minha esposa por sua incapacidade. Quem é você para me questionar?" "Sou ninguém", João Pedro respondeu. "Apenas um homem que não aguenta mais ficar calado vendo injustiça." "Injustiça?" Damião cuspiu a palavra. "Essa mulher não me deu filhos em 5 anos. Ela falhou em seu único dever." "Ela não falhou!" João Pedro gritou, e o volume de sua voz surpreendeu até ele mesmo. "Ela não pode ser culpada por algo que não controla. Ter filhos ou não é coisa de Deus, não dela." Damião desceu do palanque onde estava, aproximando-se com passos lentos e ameaçadores. Era mais alto que João Pedro, mais forte, mais bem alimentado. "Você ousa me desafiar? Você, um miserável sem nome, sem terra, sem nada." "Sem nada, mas com dignidade", João Pedro respondeu, não recuando. "Coisa que o senhor não tem."
O silêncio que se seguiu era tão denso que dava para ouvir o vento passando. Ninguém, absolutamente ninguém, falava assim com o Coronel Damião. Ele era intocável, temido, poderoso, e agora aquele homem pobre, sem importância, estava o desafiando na frente de todos. Damião ficou vermelho de raiva. A mão foi para a pistola que carregava na cintura. "Vou te matar agora mesmo, seu cachorro." Mas antes que pudesse sacar a arma, João Pedro disse algo que fez todos na praça prenderem a respiração. "Ela não é estéril." Damião parou, a mão ainda no cabo da pistola. "O quê? Francisca não é estéril. Ela teve um filho. O filho é meu." O burburinho explodiu na multidão. Pessoas gritavam, sussurravam, olhavam umas para as outras em choque. Damião ficou paralisado por um segundo, depois explodiu. "Mentira! Você está mentindo para salvar ela." "Não estou mentindo," João Pedro disse, a voz quebrando um pouco. "Há 6 anos, antes dela casar com o senhor, eu e Francisca nos conhecíamos. Éramos amigos de infância. E uma noite aconteceu. Ela engravidou." "Mentira!" Damião berrou de novo, mas havia algo em sua voz agora. Dúvida, medo. "Se ela teve filho, onde está? Por que ninguém nunca viu?" "Porque ela escondeu." João Pedro continuou, as lágrimas começando a escorrer. "Ela tinha medo. Era jovem. Eu era. Pobre, não tínhamos como criar a criança. Então ela deu o bebê para uma mulher de outra cidade criar. Ninguém ficou sabendo." Ele virou-se para a multidão. "A mulher se chama Dona Teresa, mora em Santa Luz. O menino tem 5 anos agora, se chama Pedro e é filho de Francisca." Damião cambaleou um passo para trás. Não é verdade." "É verdade." Uma voz fraca soou. Era Francisca. Ela tinha voltado à consciência, talvez pela comoção, talvez pelo som da voz de João Pedro. Ergueu a cabeça com esforço, o rosto coberto de lágrimas misturadas com suor e sangue. "É verdade, Damião. Eu tive um filho antes de casar contigo. Então, não sou estéril. Nunca fui." O coronel olhou para ela, depois para João Pedro, depois para a multidão que agora murmurava alto, a história se espalhando como fogo. Sua expressão passou por várias emoções: raiva, choque, humilhação, medo. Porque se aquilo era verdade, ele tinha torturado a esposa injustamente. E pior, tinha feito isso na frente de todos. Sua autoridade, seu poder, tudo estava sendo questionado ali naquele momento. Mesmo que seja verdade," ele disse, a voz perdendo força. "Ela me enganou. Não me contou. Merece castigo por isso." "Ela não te contou porque tinha medo de você," João Pedro gritou. "E estava certa em ter medo. Veja o que você fez com ela." Ele apontou para Francisca, para as costas destroçadas, para o sangue, para o sofrimento. "Isso não é castigo. Isso é crueldade. Isso é assassinato." Dona Jacinta, a velha parteira, deu um passo à frente de novo, agora com mais coragem. "É verdade, eu me lembro agora. Francisca veio me procurar há 6 anos pedindo ajuda. Estava grávida. Eu ajudei no parto, num casebre afastado. O bebê nasceu saudável. Uma mulher de fora levou a criança. Eu jurei segredo, mas agora não posso mais ficar calada." Outros começaram a falar também, corroborando partes da história, acrescentando detalhes que tinham esquecido ou ignorado. A verdade, escondida por tanto tempo, estava finalmente vindo à tona. E Damião percebia que estava perdendo o controle. Sua palavra, que sempre tinha sido lei absoluta, estava sendo questionada. Seu poder estava ruindo ali, na frente de todos. O Padre Marcos, finalmente encontrou coragem também. Caminhou até o centro da praça, ficando ao lado de João Pedro. "Coronel Damião, como homem de Deus eu digo, isso tem que parar. Você torturou uma mulher inocente. Se tem algo de decência em sua alma, solte ela agora." Damião olhou ao redor. Viu os rostos das pessoas, antes tomados pelo medo, agora mostrando algo diferente.
Ainda tinha medo, mas tinha também indignação, raiva, coragem nascente. E pela primeira vez na vida, Coronel Damião Ferreira sentiu que não era mais intocável. O silêncio que caiu sobre a praça era diferente de antes. Não era mais o silêncio do medo que paralisa, que sufoca, que faz todos abaixarem a cabeça e fingirem não ver. Era o silêncio de quem está processando uma verdade chocante, de quem está vendo o impossível acontecer diante dos próprios olhos. O homem mais poderoso da região, aquele que sempre mandou e desmandou sem nunca ser questionado, estava ali parado, perdido, sem saber o que fazer. Damião olhou para João Pedro, para aquele homem franzino, pobre, que não tinha nada a perder e justamente por isso tinha tido a coragem que ninguém mais teve. Depois olhou para Francisca, ainda amarrada ao tronco, as costas destroçadas, o corpo fraco demais para se manter de pé sozinho. E então olhou para a multidão. Viu nos rostos das pessoas algo que nunca tinha visto antes direcionado a ele: desaprovação, julgamento, raiva contida. Isso não muda nada, ele disse, mas a voz saiu sem convicção. Ela me enganou, escondeu de mim, casou sabendo que tinha tido um filho de outro. Ela escondeu porque o senhor comprou ela, João Pedro rebateu. O pai dela vendeu a própria filha para pagar dívidas. Francisca nunca teve escolha, nunca foi casamento, foi compra. E agora o senhor a culpa por não lhe dar o que quer como se ela fosse gado? Dona Jacinta se aproximou mais, apoiada na bengala. A voz trêmula, mas firme. Coronel, eu ajudei Francisca naquele parto. Vi o bebê nascer. Era um menino forte, saudável. Chorou alto, tinha os pulmões bons. A prova de que ela pode gerar está viva, crescendo em Santa Luz. O problema nunca foi dela. A velha fez uma pausa significativa. Talvez o problema seja seu. Um arquejo coletivo percorreu a multidão. Ninguém nunca, em hipótese alguma, sugeria que um homem poderoso pudesse ser o problema. Mas agora, aquelas palavras tinham sido ditas e não podiam ser retiradas. Damião ficou roxo de raiva. Como ousa sua velha bruxa? Ouso porque já estou com um pé na cova e não tenho mais medo de você. Dona Jacinta respondeu. Já vi muitas coisas na minha vida de parteira. Já vi casais que não conseguem ter filhos. E na maioria das vezes, a culpa não é da mulher, mas são sempre elas que pagam o preço. O padre Marcos deu um passo à frente, posicionando-se ao lado da parteira. Dona Jacinta tem razão. Quantas vezes nós, homens, culpamos as mulheres por coisas que não controlam? Deus é quem decide quem tem filhos e quando. Não é questão de merecimento, não é castigo, não é maldição. Simplesmente acontece no tempo de Deus. Ele olhou diretamente para Damião. E torturar uma mulher por isso não é justiça. É barbárie. Damião abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha argumento. Não tinha como rebater. Porque, no fundo, mesmo ele sabia que aquilo tinha ido longe demais. O orgulho tinha o cegado, a obsessão por um herdeiro tinha transformado ele em monstro. Mas admitir isso, na frente de todos, seria o fim de seu poder, de seu respeito, de tudo que ele tinha construído com medo e violência. João Pedro aproveitou o silêncio para se aproximar do tronco onde Francisca estava amarrada. Eu vou soltá-la, disse, olhando diretamente para Damião, desafiando-o a impedir. Pode atirar em mim se quiser, mas eu não vou deixar ela morrer aqui. Ele começou a soltar as amarras dos pulsos de Francisca, os dedos tremendo, mas determinados. Quando finalmente os nós cederam, ela caiu para a frente. João Pedro a segurou antes que batesse no chão, amparando o corpo frágil com cuidado para não tocar nas costas feridas. Eu te peguei, ele sussurrou. Você está segura agora. Francisca abriu os olhos, olhou para aquele rosto que não via há tantos anos e começou a chorar. Não de dor física, embora essa fosse imensa, mas de alívio, de gratidão,
de não estar mais sozinha. João, por quê? Você podia ter morrido. Valeria a pena, ele respondeu simples. Não podia deixar você sofrer mais. Damião finalmente reagiu. Guardas, prendam esse homem. Ele interferiu em assunto privado, desrespeitou minha autoridade. Os sidus, capangas se moveram, mãos indo para as armas, mas então algo inesperado aconteceu. Nenhum deles sacou. Ficaram parados, olhando uns para os outros, hesitantes. Um deles, chamado Severino, que trabalhava para Damião há mais de 10 anos, deu um passo à frente. Coronel, com todo respeito, mas não vou prender esse homem. O que ele fez foi certo. Damião arregalou os olhos. O quê? Você está me desobedecendo? Estou. E se quiser me despedir, tudo bem. Mas não vou prender um homem por ter coragem de fazer o que todos nós devíamos ter feito. Severino olhou para os outros capangas. Quem aqui acha que isso foi justo? Quem aqui acha que a dona Francisca mereceu o que sofreu? Silêncio. Então, um a um, os outros capangas começaram a balançar a cabeça negativamente. Não achavam justo. O delegado da vila, seu Reinaldo, um homem gordo e geralmente acomodado que sempre tinha ficado do lado de Damião, porque era mais fácil, finalmente se manifestou. Coronel Damião, acho melhor encerrarmos isso aqui. As provas mostram que a senhora Francisca não é estéril. Logo, o castigo foi baseado em premissa falsa. Tecnicamente, isso é tortura injustificada. Tecnicamente, João Pedro quase gritou. Olha para ela. Isso não é tecnicamente nada. Isso é tentativa de assassinato. O delegado limpou o suor da testa gorda. Sim, é que a situação é delicada. Delicada é o senhor sendo pago por ele para fazer vista grossa, acusou Dona Jacinta apontando a bengala para o delegado. Eu sei que você recebe dinheiro do coronel todo mês. Todo mundo sabe, por isso nunca fez nada contra as barbaridades dele. O rosto do delegado ficou vermelho. Olhou ao redor, viu que todos estavam olhando para ele, esperando, e percebeu que pela primeira vez não podia mais se esconder. Tá bom, disse finalmente. Tá bom, eu devo ter sido conivente demais, mas agora acho que precisamos levar a senhora Francisca para um médico urgente. Essas feridas são graves. João Pedro, ainda segurando Francisca nos braços, virou-se para a multidão. Alguém pode ajudar? Ela precisa de cuidados médicos. Várias mulheres se adiantaram. Dona Jacinta chegou primeiro, avaliando os ferimentos com um olhar profissional. Minha casa fica perto. Levem ela para lá. Tenho ervas, tenho remédios. Vou fazer o que puder. Um grupo de mulheres ajudou João Pedro a carregar Francisca com cuidado. Cada movimento fazia ela gemer de dor, mas ela estava semiconsciente, o corpo em choque. Enquanto saíam da praça, a multidão se abriu, formando um corredor humano. E algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a bater palmas, devagar no início, depois mais forte. Não eram palmas de celebração, eram palmas de apoio, de solidariedade, de finalmente terem visto alguém enfrentar o tirano. Damião ficou ali, sozinho no centro da praça, ouvindo aquelas palmas que não eram para ele. Pela primeira vez em décadas, ele estava sendo publicamente desafiado, publicamente humilhado, e não havia nada que pudesse fazer. Se tentasse algo violento agora, perderia o pouco de autoridade que ainda tinha. O medo que sempre o sustentou estava rachando, e ele sabia. Um dos homens da multidão, um fazendeiro de posses medianas, chamado Antônio Bento, deu um passo à frente. Coronel Damião, o senhor sempre teve nosso respeito, mas respeito se conquista com justiça, não com medo. O que o senhor fez hoje cruzou uma linha que não pode ser desfeita. Outros começaram a falar também, vozes que antes nunca se levantavam. Minha filha teve o mesmo problema, não conseguia engravidar. Será que eu devia ter chicoteado ela também?
Minha irmã passou anos tentando ter filho, só conseguiu no 8º ano de casada. Será que era maldita? Meu vizinho e a esposa nunca tiveram filhos, mas vivem felizes há 20 anos. Onde está o problema nisso? As vozes se multiplicavam, cada uma contando uma história, cada uma questionando a ideia cruel de que uma mulher só tem valor se gera filhos. O padre Marcos aproveitou o momento. Vamos todos para casa agora. Já tivemos sofrimento demais por hoje, mas que isso sirva de lição. Nenhum homem, não importa quão poderoso, tem direito de tratar outro ser humano assim. E nenhum de nós tem direito de ficar calado quando vemos injustiça. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas os olhares que lançavam para Damião ao passar eram diferentes. Não, eram mais olhares de medo cego, de subserviência automática. Eram olhares de quem tinha visto o imperador sem roupas, de quem tinha percebido que o poder dele só existia porque todos concordavam em ter medo. Damião ficou sozinho na praça por longos minutos. O tronco de castigo ali, manchado de sangue fresco. O chicote caído no chão. O silêncio agora era apenas dele. Um silêncio de derrota, de vergonha que ele não queria admitir, mas que queimava por dentro. Finalmente, ele montou em seu cavalo e partiu sem olhar para trás. Mas enquanto cavalgava pela estrada de volta para sua fazenda, algo o atormentava. As palavras de Dona Jacinta ecoavam. Talvez o problema seja seu. Seria possível? Teria ele torturado a esposa, destruído uma vida, por um problema que era dele mesmo? Na casa de Dona Jacinta, João Pedro e várias mulheres trabalhavam freneticamente para salvar Francisca. A velha parteira limpava os ferimentos das costas com água morna e ervas antissépticas, cada toque arrancando gemidos de dor da paciente. As feridas são profundas, mas não atingiram órgãos vitais, ela diagnosticou. Ela vai sobreviver, mas as cicatrizes vão ficar para sempre. Não importa, Francisca murmurou, a voz fraca. Cicatrizes são apenas marcas. Vou carregar com orgulho. São prova de que sobrevivi. João Pedro estava sentado num canto, a cabeça entre as mãos, tremendo da descarga de adrenalina que ainda corria por seu corpo. Não podia acreditar no que tinha feito. Ele, um ninguém, tinha enfrentado o coronel mais temido da região. Podia ter morrido, mas não morreu. E salvou ela. Uma das mulheres que ajudava, Dona Maria, colocou a mão em seu ombro. Você foi muito corajoso hoje, rapaz. Muito corajoso. Não fui corajoso, ele respondeu. Só não consegui ficar parado. Isso é coragem. Coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. Ela sorriu. E você salvou mais que uma vida hoje. Você salvou a dignidade de todos nós. Mostrou que não precisamos aceitar tudo calados. Quando Dona Jacinta terminou de tratar os ferimentos e cobriu as costas de Francisca com ataduras limpas, ela se virou para João Pedro. Ela precisa descansar agora. Vai ficar aqui alguns dias até se recuperar um pouco. Mas você precisa tomar cuidado. O coronel não vai esquecer isso. Eu sei, João Pedro respondeu, mas não me arrependo. Ele olhou para Francisca, que agora dormia profundamente, sedada por chás calmantes que a parteira tinha dado. Ela está viva, é o que importa. Mas no fundo, João Pedro sabia que aquele dia tinha mudado tudo. Não apenas para ele e Francisca, mas para toda a Vila do Socorro. Uma linha tinha sido cruzada. Um muro tinha começado a rachar. E nada mais seria como antes. 3 dias se passaram desde aquele dia terrível na praça. 3 dias em que Vila do Socorro parecia ter virado do avesso. As pessoas conversavam abertamente sobre o que tinha acontecido, algo que antes nunca fariam. Nas vendas, nas esquinas, nas casas, o assunto era um só. O coronel Damião tinha ido longe demais e João Pedro tinha sido o herói improvável que ninguém esperava. Francisca continuava na casa de Dona Jacinta, se recuperando lentamente. As feridas nas costas ainda doíam terrivelmente. Cada movimento era uma tortura, mas ela estava viva.
E mais que isso, estava começando a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. João Pedro visitava todos os dias, trazendo coisas simples, frutas que conseguia comprar com o pouco dinheiro que tinha, flores do campo, às vezes apenas sua presença e palavras gentis. Você não precisa continuar vindo, Francisca disse numa dessas visitas, deitada de bruços na cama porque não conseguia ficar de costas. Já arriscou demais por mim. Não é risco se é a coisa certa a fazer, João Pedro respondeu, sentado numa cadeira ao lado da cama. Além do mais, eu me preocupo com você. Por quê? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Você mal me conhece. Sim, fomos amigos quando crianças, mas isso foi há tanto tempo. João Pedro ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Quando vi você pela primeira vez depois de tantos anos, foi numa feira. Você estava ao lado do seu marido, e eu vi a tristeza nos seus olhos. Vi como você tentava ficar pequena, invisível, e me lembrei da menina que você era. Aquela menina que ria alto, que corria descalça, que tinha sonhos, e doeu ver o que tinham feito com você. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Francisca. Aquela menina morreu faz tempo. Não morreu. Só estava escondida, mas ela ainda está aí. Dona Jacinta entrou no quarto trazendo chá de ervas. Como estão os ferimentos hoje? Perguntou, colocando a bandeja numa mesinha. Doendo menos, Francisca respondeu. Acho que estão começando a cicatrizar. Bom sinal, mas vai levar semanas ainda até você poder se mover normalmente. E as cicatrizes? A velha suspirou. Vão ficar, minha filha. Não tem como evitar. Eu sei, e está tudo bem. São marcas de sobrevivência. Francisca olhou para João Pedro. Graças a ele. A parteira sorriu. Esse rapaz aqui virou o herói da cidade, sabia? O povo não fala de outra coisa. Tem até gente dizendo que devíamos fazer ele vereador. João Pedro ficou vermelho. Isso é besteira. Eu só fiz o que qualquer um deveria ter feito. Mas ninguém mais fez. Só você. E isso conta. Um barulho na porta da frente da casa interrompeu a conversa. Vozes altas, passos pesados. Dona Jacinta franziu a testa e foi ver o que era. Voltou minutos depois com expressão preocupada. João Pedro, tem 2 homens lá fora querendo falar com você. Dizem que vem da fazenda do coronel. O sangue gelou nas veias de João Pedro. Já tinha sido esperado que Damião não deixaria aquilo passar. Levantou-se devagar. Vou ver o que querem. Não vai. Francisca tentou se levantar, mas a dor a fez gemer e deitar de novo. É armadilha. Ele vai te matar. Se fosse para me matar, já teriam feito. Deixa eu ver o que é. João Pedro saiu do quarto e foi até a porta da frente. Lá estavam 2 capangas que ele reconheceu da praça. Um deles era Severino, o que tinha se recusado a prendê-lo. O que vocês querem? Perguntou, tentando soar mais corajoso do que se sentia. Vim trazer um recado do coronel, disse o outro capanga, um homem mais velho chamado Zé Grande. Ele quer conversar com você, sozinho, amanhã, ao meio-dia, na fazenda dele. E se eu não for? Seria melhor ir. O coronel disse que é sobre a senhora Francisca. O coração de João Pedro acelerou. Que tipo de conversa? Não sei. Só sei que ele mandou dizer que não é armadilha, que quer conversar civilizadamente. Severino deu um passo à frente, baixando a voz. Olha, rapaz, eu sei que não tem motivo para confiar em nós, mas eu estava lá naquele dia, vi o que você fez. E acho que o coronel também viu. Acho que ele está pensando. Pensando em quê? Não sei, mas ele está diferente esses dias, mais quieto. Parece que está refletindo. Nunca vi ele assim. Zé Grande assentiu. É verdade. Ele bebeu muito na primeira noite, coisa que nunca faz, e tem ficado trancado no escritório. Acho que o que aconteceu mexeu com ele de algum jeito. João Pedro não sabia se acreditava nisso, mas também sabia que não tinha muita escolha. Se recusasse, Damião poderia tomar isso como desafio, e as coisas poderiam piorar para Francisca.
Tá bom, eu vou. Os capangas assentiram e foram embora. João Pedro voltou para dentro, encontrando Dona Jacinta e Francisca esperando ansiosas. O que eles queriam? A velha perguntou. Damião quer conversar comigo, amanhã na fazenda. Não, Francisca gritou. É armadilha. Ele vai te matar assim que você pisar lá. Talvez, mas tenho que ir. Se não for, ele pode vir atrás de você de novo. Não me importo com isso. Prefiro morrer do que deixar você se sacrificar por mim. João Pedro se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão dela com delicadeza. Francisca, eu não vou morrer, e mesmo que fosse, valeria a pena. Você entende? Pela primeira vez na minha vida, eu fiz algo que importa, algo que tem significado, e se morrer por isso, pelo menos não vou morrer como vivi, invisível e covarde. Você nunca foi covarde, ela disse, as lágrimas escorrendo. Sempre foi o mais corajoso. Dona Jacinta observava a cena com um sorriso triste. Reconhecia amor quando via um, e estava vendo ali, naquele quarto simples, entre um peão pobre e uma mulher marcada. Amor que nascia não da perfeição, mas da compaixão, do respeito, da admiração mútua. Eu vou com você amanhã, a parteira disse de repente. Como assim? Vou com você até a fazenda. Se o coronel ver que tem testemunha, vai pensar 2 vezes antes de fazer besteira. Dona Jacinta, não posso colocar a senhora em risco. Rapaz, eu tenho 72 anos. Já vivi mais que a maioria. E não vou deixar você ir sozinho. Nessa, Padre Marcos, que tinha chegado para uma visita e ouviu a conversa da porta, entrou na sala. Eu também vou. Um homem de Deus como testemunha pode ajudar. Padre, não discute, João Pedro. Vocês todos arriscaram algo por fazer o certo. Agora é minha vez. E assim ficou decidido. No dia seguinte, os 3 iriam juntos à fazenda de Damião. A noite foi longa e insone para João Pedro. Deitado num colchão fino no chão da sala de Dona Jacinta, ele olhava para o teto e pensava em tudo o que tinha acontecido. Uma semana atrás, ele era apenas mais um trabalhador pobre, invisível, sem importância. Agora, de alguma forma, tinha se tornado símbolo de resistência. E não sabia bem como lidar com isso. Pensou em Francisca, naquela mulher forte que tinha sobrevivido a tanto. Pensou na menina que ela tinha sido, rindo e correndo pelos campos quando eram crianças. E pensou no filho que ela tinha tido, aquele menino de 5 anos vivendo em outra cidade, sem saber que a mãe quase tinha morrido. Temos que buscar ele, João Pedro murmurou para si mesmo no escuro. Temos que trazer o menino de volta para ela. Era uma promessa para si mesmo e para Francisca. Se sobrevivesse ao encontro do dia seguinte, ia fazer isso acontecer. Na fazenda de Damião, o coronel também não dormia. Estava sentado em seu escritório, uma garrafa de cachaça pela metade na mesa, papéis espalhados. Olhava para uma carta que tinha recebido naquele dia, vinda de um médico da capital. Era uma resposta a perguntas que ele tinha feito meses atrás, mas que só agora tinham chegado. A carta confirmava suas piores suspeitas. Confirmava o que Dona Jacinta tinha sugerido na praça. O problema não era de Francisca, era dele. Uma condição que tornava praticamente impossível gerar filhos. A ironia era cruel demais para suportar. Ele tinha torturado, humilhado, quase matado a esposa por algo que era culpa dele o tempo todo. Damião amassou a carta na mão, sentindo uma mistura de raiva, vergonha e algo que não sentia há muito tempo. Remorso. Tinha construído sua vida inteira sobre poder, sobre medo, sobre a ideia de que era superior aos outros. E agora descobria que era falho, defeituoso, menos que perfeito. E pior, tinha cometido uma injustiça terrível, baseada em orgulho cego. A imagem de Francisca amarrada ao tronco, as costas sangrando, voltava para assombrá-lo sempre que fechava os olhos. Nunca tinha sentido culpa antes, mas agora sentia. E era insuportável. Senhor, Severino tinha batido na porta e entrado. O rapaz, João Pedro, confirmou que vem amanhã.
mas vai trazer o padre e Dona Jacinta. Deixa, Damião disse cansado. Quanto mais testemunhas, melhor. Senhor, se me permite perguntar, o que o senhor quer conversar com ele? Damião olhou para o capanga leal que o servia há anos. Quero tentar consertar o que quebrei, se é que isso é possível. Severino pareceu surpreso, mas não disse nada. Apenas assentiu e saiu, deixando o coronel sozinho com seus demônios. O dia seguinte amanheceu quente e seco, como todos os dias daquela época do ano. João Pedro, Dona Jacinta e Padre Marcos se encontraram na entrada da vila e seguiram juntos pela estrada que levava à fazenda de Damião. A jornada de uns 3 quilômetros foi feita em silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao portão da fazenda, foram recebidos por Severino. Podem entrar. O coronel está esperando na varanda. Caminharam pelo terreiro da fazenda, passando por trabalhadores que paravam para olhar curioso. A notícia do que ia acontecer tinha se espalhado e todos queriam ver. Damião estava sentado numa cadeira na varanda, usando roupas simples ao invés das pomposas de sempre. Parecia mais velho, mais cansado, mais humano de alguma forma. Levantou-se quando eles se aproximaram. Obrigado por virem, disse, a voz sem a arrogância usual. João Pedro ficou tenso, pronto para qualquer coisa. Disse que queria conversar. Então fala. Damião olhou para ele, depois para o padre e a parteira, depois de volta para João Pedro. Primeiro, quero dizer que você tinha razão. Sobretudo, o silêncio que se seguiu era pesado. Ninguém esperava ouvir aquilo. Como assim? João Pedro perguntou cauteloso. Damião puxou a carta amassada do bolso. Recebi essa carta de um médico. Confirma que o problema sou eu. Não Francisca. Nunca foi ela. Ele riu amargo. Irônico, não? Quase matei minha esposa por algo que era culpa minha o tempo todo. Dona Jacinta cruzou os braços. E agora? Descobrir a verdade muda o que você fez? Não, nada pode mudar isso. Mas quero tentar consertar. Se for possível. Ele olhou para João Pedro. Vim propor algo. João Pedro olhou para Damião com desconfiança. Que tipo de proposta? O coronel respirou fundo, como se as próximas palavras custassem muito a sair. Quero anular o casamento, dar a Francisca a liberdade dela. E quero dar uma quantia em dinheiro para que ela possa recomeçar a vida. Longe de mim, longe daqui se quiser. O silêncio era absoluto. Ninguém esperava isso. Padre Marcos foi o primeiro a falar. Coronel, isso é muito generoso da sua parte. Não é generosidade. É o mínimo que posso fazer depois do que fiz. Damião olhou para suas próprias mãos. Eu destruí a vida dela. 5 anos de casamento infernal. E depois quase a matei na frente de todos. Não tem dinheiro que pague isso, mas pelo menos posso libertá-la. João Pedro continuava desconfiado. E o que você ganha com isso? Qual é o interesse? Nenhum. Só quero fazer o certo pela primeira vez na vida. E quero que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo. Damião fez uma pausa. Ela merece ser feliz, merece ter uma vida e talvez buscar o filho que teve, criar ele, ter a família que eu neguei a ela. Dona Jacinta deu um passo à frente, estudando o rosto de Damião. Você está falando sério? Não é truque. Não é truque. Já preparei os papéis com o tabelião. Só falta Francisca assinar. O casamento será anulado. Ela fica livre. E o dinheiro... Ele hesitou. É o suficiente para ela comprar uma casa pequena na vila e viver confortável por alguns anos enquanto se estabelece. João Pedro sentiu as pernas bambas. Isso era mais do que ele poderia ter imaginado. Ela vai querer ouvir isso de você, pessoalmente. Eu sei, e estou pronto para ir até ela. Pedir perdão, olhar nos olhos dela e admitir que fui cruel, que fui injusto, que fui monstro. A voz dele tremeu. Sei que ela nunca vai me perdoar.
e não espero que perdoe. Só quero que ela saiba que reconheço o mal que fiz. Padre Marcos colocou a mão no ombro de Damião. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a redenção, meu filho. Deus perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem. Não sei se mereço perdão, de Deus ou de quem quer que seja, mas quero tentar fazer o certo daqui para frente. Severino, que estava ouvindo tudo de longe, se aproximou. Posso falar, coronel? Fala. O senhor sempre foi duro, sempre mandou com mão de ferro, mas eu vi algo nesse dias. Vi o senhor mudando, e acho que o povo ia respeitar mais um homem justo do que um homem temido. Talvez você tenha razão. O medo mantém as pessoas longe, mas respeito as traz perto. Damião olhou para João Pedro. Você pode levar minha proposta para Francisca? Perguntar se ela aceita me receber? Entendo se não aceitar. João Pedro assentiu lentamente. Vou perguntar, mas a decisão é dela. Como deve ser. Ela já teve decisões demais tomadas por outros, incluindo eu. Eles voltaram para a vila em silêncio, processando tudo. Quando chegaram na casa de Dona Jacinta, Francisca estava sentada na cadeira da sala, ainda não conseguindo ficar muito tempo em pé. Viu as expressões deles e ficou alerta. O que aconteceu? Ele fez algo com vocês? Não. João Pedro se ajoelhou ao lado dela. Ele quer te pedir perdão e fazer uma proposta. Contou tudo. Sobre a carta do médico, sobre o remorso de Damião, sobre a oferta de anulação e dinheiro. Francisca ouvia com expressão incrédula. Quando João Pedro terminou, ela ficou em silêncio por longos minutos. Ele descobriu que o problema era dele o tempo todo. Ela finalmente disse, a voz baixa, e agora quer consertar com dinheiro e liberdade. Não é só isso. Padre Marcos interveio. Eu vi nos olhos dele, Francisca. Vi remorso verdadeiro. Acho que ele realmente mudou. Pessoas assim não mudam, padre. Só fingem. Talvez, mas talvez mereça uma chance de provar. Francisca olhou para suas mãos. As mesmas mãos que tinham sido amarradas ao tronco. As mesmas mãos que tremeram de dor e medo. Eu quero ouvir dele, pessoalmente. Quero que ele venha aqui, olhe para o que fez e me peça perdão, olhando nos meus olhos. Tem certeza? João Pedro perguntou. E preocupado. Tenho. Se ele tem coragem de vir, eu tenho coragem de ouvir. Dona Jacinta assentiu. Então vou mandar recado para ele. Pode vir amanhã com o padre como testemunha. No dia seguinte, Damião chegou à casa da parteira. Vinha a pé, não montado em cavalo como sempre fazia. Vinha sozinho, sem capangas. Vinha humilde, com um envelope de papéis na mão. Bateu na porta, e quando Dona Jacinta abriu, ele tirou o chapéu. Ela aceita me ver? Aceita. Entre. Ele entrou e viu. Francisca sentada na mesma cadeira, as costas ainda enfaixadas. João Pedro estava de pé ao lado dela, protetor. O padre sentado no canto, observando. Damião parou a alguns passos de distância, como se tivesse medo de chegar perto. Francisca, coronel, ela respondeu, a voz fria. Ele se encolheu com o título. Não precisa me chamar assim. Não mereço respeito. Nunca mereceu. Mas é o que você é. Damião assentiu, aceitando a crítica. Vim pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que nada do que eu diga vai mudar o que fiz, mas preciso dizer mesmo assim. Então, diz. Ele respirou fundo. Eu fui cruel com você desde o primeiro dia. Tratei você como objeto, como propriedade. Nunca te vi como pessoa, como mulher, como ser humano com sentimentos e sonhos. Te culpei por algo que era meu problema, e quando achei que você tinha falhado, te castiguei da forma mais brutal possível. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Quase te matei, Francisca. Por orgulho, por vaidade, por maldade. Continue. Não tem como eu consertar o que quebrei. Não tem como apagar as cicatrizes. Mas quero te dar a única coisa que posso. Liberdade. Ele estendeu o envelope. Aqui estão os papéis de anulação.
e uma escritura de uma casa na vila, e dinheiro suficiente para você viver com dignidade. Francisca não pegou o envelope, apenas olhou para ele. Você acha que dinheiro limpa o sangue? Não, nada limpa, mas é tudo que posso oferecer. Está errado. Tem outra coisa que pode oferecer. O quê? A verdade, publicamente. Quero que você convoque a vila de novo. Quero que você, na frente de todos, admita que o problema era seu, que eu nunca fui estéril, que me torturou injustamente. Quero que limpe meu nome da mesma forma que o sujou, em público. Damião ficou pálido. Isso significaria admitir fraqueza, admitir falha, destruir completamente sua imagem de homem forte e viril. Mas olhou para ela, para as ataduras nas costas, para a dor que ainda via nos olhos dela e assentiu. Está bem, farei isso. Hoje mesmo, se quiser. Quero. E mais uma coisa. Diz. Quero que me ajude a buscar meu filho, a criança que tive e que escondi porque tinha medo. Quero trazê-lo de volta. E quero que você publicamente reconheça que eu sou mãe, que nunca fui estéril ou amaldiçoada. Farei tudo isso. Prometo. Francisca finalmente pegou o envelope. Abriu, leu os papéis. Eram legítimos. A casa era boa, numa rua tranquila da vila. O dinheiro era generoso, mais do que ela poderia ganhar em anos trabalhando. Está bem, aceito, mas não esqueça, isso não te absolve. Você ainda é o homem que quase me matou, e vou carregar essas cicatrizes para sempre. Eu sei, e eu vou carregar a culpa para sempre. Naquela tarde, a praça de Vila do Socorro encheu novamente. Mas dessa vez era diferente. As pessoas vinham curiosas, não com medo. Queriam ver o que o coronel tinha a dizer. Damião subiu no mesmo palanque onde dias antes tinha ordenado o castigo de Francisca, mas agora sua postura era outra. Povo de Vila do Socorro, começou, a voz falhando um pouco. Vim aqui fazer uma confissão pública. O burburinho cresceu. Dias atrás, castiguei minha esposa Francisca por não me dar filhos. Culpei ela de ser estéril, a torturei publicamente, quase a matei. Ele fez uma pausa. Mas eu estava errado, completamente errado. Recebi confirmação médica de que o problema sou eu. Sempre fui. Francisca nunca foi estéril. Ela, inclusive, já teve um filho antes de casar comigo, provando que é capaz de gerar. Gaspes de surpresa correram pela multidão. Eu a torturei por nada, por orgulho, por vaidade, por crueldade. A voz dele quebrou. E agora, diante de todos vocês, peço perdão. Para Francisca, que não está aqui porque ainda se recupera. E para todos vocês, que foram forçados a assistir àquela barbaridade. Padre Marcos, que estava presente, subiu ao palanque. O coronel Damião também anunciou que está anulando o casamento. Francisca será livre para reconstruir sua vida. A multidão explodiu em conversas. João Pedro, que estava ali, sentiu um peso sair dos ombros. A verdade tinha finalmente vencido. A justiça, mesmo que tardia, estava sendo feita. Damião desceu do palanque e foi embora sem olhar para trás, carregando a vergonha, mas também uma estranha leveza. Tinha feito o certo, pela primeira vez em muito tempo. 2 semanas haviam se passado desde a confissão pública de Damião. Francisca continuava se recuperando, as feridas cicatrizando lentamente, mas a dor nas costas ainda era constante. Ela tinha se mudado para a casa que Damião havia dado, uma casinha simples, mas confortável com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal pequeno. Dona Jacinta ia visitá-la todos os dias para trocar as ataduras e verificar a evolução dos ferimentos. João Pedro também ia todos os dias. No começo, apenas para ajudar com tarefas que Francisca não conseguia fazer. Buscar água do poço, fazer compras na feira, limpar a casa. Mas aos poucos, as visitas foram se tornando mais longas. Eles conversavam por horas, relembrando a infância, contando sobre os anos que ficaram separados, rindo de coisas simples. E algo estava crescendo ali,
algo que ambos sentiam, mas tinham medo de nomear. João, Francisca disse numa dessas tardes, sentada na cadeira de balanço do quintal, enquanto ele capinava a horta que tinha começado a plantar. Você não precisa continuar vindo. Aqui todo dia, já estou melhor, consigo me virar. Ele parou o trabalho, limpou o suor da testa e olhou para ela. E se eu não venho por obrigação? E se venho porque quero? Francisca sentiu o coração acelerar. Por que iria querer passar tempo com uma mulher marcada, usada, destruída? Você não é nada disso. Ele largou a enxada e se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Você é a mulher mais forte que conheço. Sobreviveu a coisas que matariam a maioria das pessoas. E, mesmo com tudo que passou, ainda tem bondade no coração. João, eu não sou forte, sou quebrada. Quebrada não é o oposto de forte. Às vezes, a gente precisa quebrar para se tornar ainda mais forte. Ele pegou a mão dela com delicadeza. E eu gosto de estar aqui. Gosto de conversar com você, de ouvir você rir, de ver você melhorando a cada dia. Não é pena, Francisca. É outra coisa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você não devia se envolver comigo. Eu tenho passado, tenho marcas, tenho um filho, ele completou. Um filho que vamos buscar juntos, se você me deixar. Como assim? Santa Luz fica a 2 dias de viagem daqui. Já conversei com Dona Teresa por carta. Ela confirmou que o menino Pedro está bem, crescendo forte e saudável, mas ela entende que ele pertence com você, a mãe verdadeira. Francisca começou a soluçar. Meu filho, eu vou ver meu filho. Vamos ver, juntos, se você me deixar ir com você. Por quê? Está fazendo isso tudo por mim? João Pedro olhou fundo nos olhos dela. Porque naquela noite, há 6 anos, quando você precisou esconder o bebê, eu deveria ter ficado ao seu lado. Deveria ter sido forte o suficiente para assumir a criança, para casar com você, para enfrentar o mundo. Mas eu era jovem, assustado, pobre demais para ter coragem. E te deixei sozinha. Você era tão jovem quanto eu, não te culpo. Mas eu me culpo. Todos esses anos me culpei. E quando te vi naquela praça sendo destruída, foi minha chance de finalmente fazer o que sempre deveria ter feito, te proteger. Ele apertou a mão dela. Deixa eu fazer isso agora. Deixa eu te ajudar a buscar nosso filho. Nosso filho, ela repetiu, provando as palavras. Ele nunca foi apenas meu, foi sempre nosso. Eles ficaram assim, de mãos dadas, chorando juntos, deixando anos de dor e culpa finalmente saírem. Dona Jacinta, que tinha chegado para a visita diária e viu a cena da janela, sorriu e decidiu voltar mais tarde. Aqueles dois precisavam daquele momento. Uma semana depois, Francisca estava recuperada o suficiente para viajar. As feridas ainda não tinham cicatrizado completamente, mas com ataduras limpas e cuidado, ela conseguiria fazer a jornada. João Pedro alugou uma carroça e um cavalo, usando o dinheiro que tinha economizado de anos de trabalho duro. Na manhã da partida, várias pessoas vieram se despedir. Dona Jacinta trouxe remédios e ataduras extras. Padre Marcos deu a bênção. Até Severino, o capanga de Damião, apareceu com um embrulho. O coronel mandou isso, disse, estendendo o pacote. Disse que é para a criança. Francisca abriu e encontrou roupas infantis novas, brinquedos de madeira feitos à mão e uma carta. Abriu a carta e leu em silêncio. Francisca, sei que não tenho direito de dar presentes ao seu filho, mas queria que ele tivesse algo. E queria dizer que torço para que seja feliz, que construa a família que sempre mereceu. Damião. Ela dobrou a carta e guardou. Não era perdão, mas era um começo de algo. Talvez aceitação de que o passado tinha acontecido, mas o futuro podia ser diferente. A viagem de 2 dias foi longa, mas cheia de esperança. João Pedro dirigia a carroça com cuidado, evitando buracos para não machucar as costas ainda sensíveis de Francisca. Eles conversavam sobre tudo, sobre como seria ver o menino, sobre como explicariam quem eram,
sobre o futuro. E se ele não me reconhecer? Francisca perguntou numa noite, acampados na beira da estrada. E se ele tiver medo de mim? Não vai ter. Mãe e filho têm uma ligação que não quebra, mesmo com o tempo. Como você sabe? Porque eu também fui separado da minha mãe quando criança. Ela morreu quando eu tinha 7 anos, mas ainda me lembro do cheiro dela, do toque dela, da voz dela. Essas coisas ficam gravadas na alma. Francisca olhou para ele com ternura. Você sofreu tanto na vida, e ainda assim consegue ser gentil, consegue cuidar, consegue amar. Sofrer não precisa te tornar duro, pode te tornar mais humano se você deixar. Na tarde do segundo dia chegaram a Santa Luz. Era uma vila pequena, menor ainda que Vila do Socorro. A casa de Dona Teresa ficava na entrada, uma construção simples pintada de azul claro. Quando bateram na porta, uma mulher de uns 50 anos atendeu. Tinha cabelos grisalhos presos num coque, rosto redondo e gentil. Dona Teresa? João Pedro perguntou. Eu sou. Vocês devem ser Francisca e João Pedro. Ela olhou para Francisca com olhos marejados. Minha filha, como está? Recebi notícia do que aconteceu. Que barbaridade! Estou melhor. Sobrevivi. E agora vim buscar meu filho. Dona Teresa sorriu através das lágrimas. Ele está esperando. Contei tudo para ele ontem, que a mãe verdadeira vinha buscá-lo. Ela os conduziu para dentro. Na sala simples, sentado num banco de madeira, estava um menino. Tinha 5 anos, cabelos escuros, encaracolados, olhos grandes e curiosos. Usava roupas simples, mas limpas. Quando viu Francisca, levantou-se devagar. Você é minha mãe? Francisca não conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça, as lágrimas escorrendo. O menino olhou para Dona Teresa, que encorajou. Vai, meu filho, vai abraçar sua mãe. Pedro correu com as perninhas curtas e se jogou nos braços de Francisca. Ela o segurou com força, cuidado para não pressionar as costas feridas, mas apertando aquele corpo pequeno contra o dela. Sentia o coração do menino batendo, sentia o calor dele, o cheiro de criança. Meu filho, ela soluçava, meu menininho, minha mãe finalmente te encontrou. Dona Teresa disse que você teve que me deixar porque tinha gente má, mas que sempre me amou, sempre, todos os dias, cada segundo. João Pedro observava a cena, também chorando. Dona Teresa ao lado dele, limpando os olhos com a ponta do avental. Ele é um bom menino, ela disse. Obediente, esperto, carinhoso. Cuidei dele com amor como se fosse meu, mas sempre soube que um dia você viria. Obrigada, João Pedro disse, por cuidar dele, por amá-lo. Não precisa agradecer, foi bênção ter ele comigo. Pedro se afastou um pouco de Francisca e olhou para João Pedro. E você? Dona Teresa disse que você é meu pai. João Pedro se ajoelhou para ficar na altura do menino. Sou, e sei que não estive aqui. Mas se você me deixar, quero estar daqui para frente. Quero te conhecer, te ensinar e coisas, ser pai de verdade. O menino estudou o rosto dele com seriedade de quem estava tomando decisão importante. Depois estendeu a mãozinha. Tá bom, pode ser meu pai. João Pedro pegou aquela mãozinha pequena e a apertou com delicadeza, sentindo o coração explodir de amor. Aquele era seu filho, não de sangue talvez, mas de escolha, de compromisso, de amor. Ficaram na casa de Dona Teresa aquela noite. Pedro mostrou seus brinquedos, contou sobre os amigos da vila, fez 1000 perguntas, sobre onde moravam, sobre a casa nova, sobre se teria seu próprio quarto. E a cada pergunta, Francisca respondia com paciência infinita, maravilhada de finalmente poder ser mãe. Na manhã seguinte, se despediram de Dona Teresa. A mulher chorava, mas eram lágrimas felizes. Cuida bem dele, ela disse a Francisca, e escreve contando como está. Vou escrever sempre. Você sempre será parte importante da vida dele. A viagem de volta foi diferente. Agora eram 3. Pedro sentava entre João Pedro e Francisca, tagarelando sem parar.
apontando coisas na estrada, rindo com facilidade. E pela primeira vez em 6 anos, Francisca se sentiu completa. A chegada de Francisca e João Pedro com o menino Pedro em Vila do Socorro causou comoção. As pessoas saíam de suas casas para ver, para cumprimentar, para conhecer a criança que era a prova viva de que Francisca nunca tinha sido estéril. E mais do que isso, para testemunhar o nascimento de uma nova família construída, não sobre obrigação ou compra, mas sobre amor genuíno e escolha. Dona Jacinta foi a primeira a chegar na casinha de Francisca quando soube da volta deles. Trouxe um bolo de fubá ainda quente e abraçou Pedro como se fosse o neto que nunca teve. Que menino lindo! Tem os olhos da mãe. E o sorriso também, João Pedro disse com orgulho. É esperto demais. Já sabe ler um pouco, Dona Teresa ensinou. Bom, vai precisar continuar estudando. Vou falar com o professor da vila para conseguir uma vaga na escola. Nos dias seguintes, a rotina foi se estabelecendo. Francisca, embora ainda se recuperando das feridas, se dedicava a conhecer o filho que tinha perdido tanto tempo. Cozinhava as comidas que ele gostava, costurava roupas novas, ouvia pacientemente as histórias intermináveis que ele contava. João Pedro conseguiu trabalho fixo na fazenda de um senhor justo da região, ganhando o suficiente para ajudar com as despesas da casa. E aos poucos, aquela casa que Damião tinha, dado como compensação, foi se transformando em lar. Tinha risada de criança ecoando pelas paredes, tinha cheiro de comida na cozinha, tinha desenhos de Pedro pendurados com orgulho, tinha vida. Uma tarde, Pedro estava brincando no quintal quando João Pedro chegou do trabalho. "Pai!" o menino gritou, correndo para abraçá-lo. João Pedro o pegou no colo, girando ele no ar, arrancando gargalhadas. Francisca observava da janela, o coração transbordando. Aquela cena, homem e menino, brincando no quintal. Era tudo que ela sempre tinha sonhado, mas nunca ousara esperar. "Você tá feliz?" Dona Jacinta tinha chegado para mais uma visita, vindo ficar ao lado dela na janela. "Mais do que imaginei que seria possível estar de novo. Aquele rapaz te ama, sabia?" "Eu sei. E eu também o amo. Mas tenho medo." "Medo de quê?" "De que seja cedo demais. De que as pessoas julguem. Acabei de sair de um casamento terrível. As feridas ainda nem cicatrizaram completamente." "Francisca," a velha segurou a mão dela, "não existe tempo certo para o amor. Ele chega quando tem que chegar. E aquele rapaz ali não é Damião, nunca será. Ele te vê como pessoa, te respeita, te ama de verdade. Não desperdiça isso por medo do que os outros vão dizer." Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Francisca e João Pedro ficaram conversando na varanda como já era costume. Ele contou sobre o dia de trabalho, ela sobre as travessuras de Pedro. Mas havia algo no ar. Uma tensão boa, de coisas não ditas, esperando para serem faladas. "João," Francisca começou, "eu preciso te perguntar uma coisa. Qualquer coisa. Por que você fica? Por que continua vindo aqui todos os dias, ajudando, cuidando de nós? Você não tem obrigação." Ele ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. "Fico porque aqui é onde quero estar. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em ver vocês. Porque quando estou trabalhando no campo, conto as horas até poder voltar, porque..." Ele parou, respirou fundo. "Porque te amo, Francisca, e amo aquele menino ali dentro como se fosse meu filho de sangue." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "João, eu sei que é cedo. Sei que você acabou de sair de um casamento horrível. Sei que ainda está se curando. Não estou pedindo nada agora. Só queria que você soubesse o que sinto e que quando você estiver pronta, se um dia estiver, eu vou estar aqui, esperando." Francisca estendeu. A mão pegou a dele. "Eu também te amo. Tenho medo de amar, tenho medo de me entregar de novo. Mas o que sinto por você é diferente de tudo que já senti." "Diferente como? Com Damião? Era medo disfarçado de obediência. Não tinha escolha, não tinha voz. Mas com você,
Com você eu sinto paz, sinto que posso ser eu mesma, sinto que sou vista, ouvida, valorizada. Ela apertou a mão dele. Você me devolve minha humanidade todos os dias. Só de estar perto de você, eu lembro que sou mais que as cicatrizes nas minhas costas. João Pedro levantou a mão dela e beijou com delicadeza. Você sempre foi mais que isso. Sempre foi forte, corajosa, linda por dentro e por fora. Damião era cego demais para ver, mas eu vejo. E quero passar o resto da vida te mostrando o quanto você é especial. Eles ficaram assim, de mãos dadas, olhando as estrelas, deixando o amor crescer no tempo dele, sem pressa, sem pressão. Os meses foram passando. Pedro se adaptou completamente à nova vida. Fez amigos na escola, chamava João Pedro de pai, com naturalidade cada vez maior. As feridas de Francisca cicatrizaram, deixando marcas permanentes, mas que ela aprendeu a carregar com orgulho. Eram marcas de sobrevivência, não de vergonha. E João Pedro? João Pedro se tornou presença constante, não como visitante, mas como parte da família. Jantava com eles todas as noites, ajudava Pedro com a lição de casa, consertava o que quebrava na casa, plantava na horta. Um dia, 6 meses depois de voltarem de Santa Luz, Francisca estava cozinhando quando sentiu braços ao redor da cintura. Era João Pedro, abraçando-a por trás com cuidado para não pressionar as costas. Casa comigo. Ele sussurrou no ouvido dela. Ela parou o que estava fazendo, virou-se nos braços dele. O quê? Casa comigo. Não porque você precisa de proteção ou de provedor, mas porque eu te amo e quero construir uma vida oficial contigo. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero envelhecer contigo. Quero que Pedro tenha uma família de verdade, com mãe e pai unidos, não por papel forçado, mas por amor verdadeiro. Francisca olhou para aquele rosto honesto, aqueles olhos gentis, aquelas mãos calejadas que sempre a tocavam com delicadeza. Você tem certeza? Eu tenho passado, tenho marcas, tenho um filho. Tenho certeza absoluta. E esse filho é nosso, não só seu. Eu escolho você, Francisca. Escolho todos os dias. Escolho seu passado, seu presente, seu futuro. Escolho suas cicatrizes porque fazem parte de quem você é. Escolho tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sim, sim, eu caso com você. Pedro, que tinha ouvido tudo da porta do quarto, saiu correndo e pulou nos braços dos dois. Vamos ser família de verdade, com papéis e tudo? Vamos sim, João Pedro riu pegando o menino no colo. Sua mãe e eu vamos casar. O que você acha? Acho que vou ter o melhor pai do mundo. Eles se abraçaram os três ali na cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. O casamento foi marcado para um mês depois. Seria simples, na igreja da vila, com Padre Marcos oficiando. Mas simples não significa sem importância. Significava apenas que o que importava não eram as aparências, mas o compromisso. Quando a notícia se espalhou, a vila inteira comemorou. Até Damião mandou recado através de Severino, desejando felicidades. Não veio no casamento, sabia que não seria apropriado, mas mandou um presente. Uma escritura de um pequeno pedaço de terra nos arredores da vila, onde João Pedro poderia plantar e ter sustento próprio, sem depender de trabalhar para outros. No dia do casamento, Francisca usou um vestido branco simples que ela mesma tinha costurado. Não cobria as costas completamente. As cicatrizes apareciam um pouco, mas ela não se importava mais. Eram parte de sua história, parte de quem ela tinha se tornado. João Pedro usava roupas limpas e simples, o cabelo penteado, os olhos brilhando de felicidade. Pedro era o pajem, levando as alianças com seriedade cômica para uma criança de 5 anos. A igreja estava cheia, Dona Jacinta na primeira fileira, chorando de alegria. Vizinhos, amigos, até pessoas que Francisca mal conhecia, mas que tinham sido tocadas pela história dela.
Quando o padre Marcos perguntou se ela aceitava João Pedro como esposo, Francisca respondeu com voz firme e clara: aceito, com todo o meu coração. E quando João Pedro a beijou, selando a união, não havia uma pessoa seca na igreja, porque todos sabiam a jornada que aqueles dois tinham percorrido. Sabiam da dor, do sofrimento, da injustiça, mas também viam a redenção, o amor que tinha vencido tudo, a família que tinha nascido das cinzas. A festa foi simples, no quintal da casa deles, com comida que as vizinhas trouxeram, música de sanfona que um amigo tocou, danças que foram até tarde da noite. E quando finalmente ficaram sozinhos, Pedro já dormindo no quarto dele, Francisca e João Pedro se sentaram na varanda, olhando as estrelas. "Você está feliz?" ele perguntou. "Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Mesmo com tudo que passou, talvez por causa de tudo que passei, porque agora eu sei diferenciar o que é real do que é falso. Sei o que é amor de verdade, sei o valor de um homem bom." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Você me salvou, João. Não apenas naquele dia na praça. Todos os dias desde então. A gente se salvou mutuamente, e era verdade. Porque às vezes, quando a vida destrói tudo, quando nos marca de formas que nunca vão apagar, é justamente ali, naquele ponto mais baixo, que podemos encontrar algo real, algo verdadeiro, algo que vale cada cicatriz carregada." Os anos foram passando, trazendo mudanças e crescimento para Francisca, João Pedro e Pedro. A pequena propriedade que Damião tinha dado como parte da reparação prosperou sob as mãos trabalhadoras de João Pedro. Ele plantava milho, feijão, mandioca, criava algumas galinhas e porcos. Não eram ricos, mas tinham o suficiente para viver com dignidade, sem depender de ninguém. Francisca voltou ao trabalho de costura que amava. As mulheres da vila vinham encomendar vestidos, roupas de criança, bordados, e sempre, sempre pediam para ver as mãos mágicas daquela mulher que tinha sobrevivido ao impossível, porque a história de Francisca tinha se espalhado para além de Vila do Socorro, tinha se tornado lenda, exemplo, inspiração para outras mulheres que sofriam em silêncio. Pedro cresceu forte e inteligente, sempre o melhor aluno da escola. Tinha herdado a bondade da mãe e a coragem do pai adotivo. Aos 10 anos, já ajudava na roça, mas sempre com livros debaixo do braço. "Esse menino vai longe", Padre Marcos dizia toda vez que via o garoto. "Tem luz nos olhos, tem fome de conhecimento." E 3 anos depois do casamento, Francisca engravidou de novo. Foi uma gravidez inesperada, mas muito bem-vinda. Ela tinha medo no começo. Medo de que o corpo marcado não conseguisse, medo de que as cicatrizes nas costas causassem problemas. Mas Dona Jacinta, já bem velhinha, mas ainda ativa, acompanhou tudo de perto. "Você é forte, minha filha. Seu corpo sabe o que fazer." E estava certo. 9 meses depois, numa manhã de primavera, nasceu uma menina. Pequenininha, rosada, com os olhos escuros da mãe e o nariz de João Pedro. Chamaram ela de Teresa, em homenagem à mulher que tinha cuidado de Pedro quando Francisca não podia. Quando João Pedro segurou a filha pela primeira vez, chorou como nunca tinha chorado. "É perfeita", ele disse com voz embargada. "Vocês duas são perfeitas." Pedro, agora com 8 anos, era o irmão mais orgulhoso do mundo. Ajudava a trocar fraldas, embalava a irmãzinha para dormir, protegia ela de tudo. "Ninguém vai machucar ela", ele declarou sério. "Vou cuidar dela para sempre." A vida na casinha era simples, mas repleta de amor. Jantares barulhentos com Pedro contando sobre a escola, Teresa balbuciando suas primeiras palavras, João Pedro fazendo graça para fazer todos rirem, Francisca observando tudo com o coração transbordando de gratidão. Mas nem tudo eram flores. Vila do Socorro ainda era uma sociedade conservadora e havia aqueles que julgavam. Algumas pessoas ainda cochichavam quando Francisca passava,
comentando sobre as cicatrizes que às vezes apareciam quando o vestido se movia, sobre o filho que ela tinha tido fora do casamento, sobre como tinha destruído a vida de um coronel. Importante, mas Francisca tinha aprendido algo importante. A opinião de quem não viveu sua dor não importava. Ela andava de cabeça erguida, cumprimentava todos com educação, mas sem se curvar, ensinava os filhos a serem orgulhosos de quem eram. E João Pedro? João Pedro estava sempre ao lado dela, defendendo-a quando necessário, lembrando a todos que ousavam falar mal que aquela mulher tinha mais coragem no dedo mindinho do que eles no corpo inteiro. Certa vez, numa feira, um homem bêbado fez um comentário grosseiro sobre Francisca. João Pedro, que estava comprando verduras, largou tudo e caminhou até o homem. Repete o que disse. Eu disse que essa mulher aí devia ter vergonha de... João Pedro não deixou ele terminar. Segurou o homem pela gola da camisa e falou baixo, mas com intensidade, que fez o bêbado empalidecer. Essa mulher sobreviveu a 100 chicotadas. Sobreviveu a ser castigada injustamente. Reconstruiu a vida do zero. Você, que nunca sofreu nada, não tem direito de falar dela. Entendeu? O homem assentiu apressado e João Pedro o soltou. A partir daquele dia, os comentários diminuíram consideravelmente. 5 anos se passaram. Teresa estava crescendo sapeca e falante. Pedro estava com 13 anos, ajudando cada vez mais na roça, mas mantendo os estudos. E Francisca? Francisca tinha se tornado referência na região. Mulheres que sofriam abuso, que eram humilhadas pelos maridos, que não tinham para onde ir, começaram a procurá-la. Ela ouvia, aconselhava, ajudava como podia. Sua casinha virou refúgio informal para quem precisava. Você está fazendo uma diferença enorme, Padre Marcos disse numa de suas visitas. Está transformando dor em propósito. É a única forma que encontrei de dar sentido ao que passei, ela respondeu. Se meu sofrimento pode ajudar outra pessoa a não sofrer, ou pelo menos a saber que pode sobreviver, então valeu a pena. Um dia, Francisca recebeu uma visita inesperada. Era um mensageiro vindo da fazenda de Damião. O coronel estava doente, muito doente, e pedia para vê-la. João Pedro franziu a testa. Você não precisa ir, não deve nada a ele. Eu sei, mas quero ir mesmo assim. Por quê? Porque preciso fechar esse ciclo de vez. Francisca foi sozinha até a fazenda. A primeira vez que voltava ali desde o dia do casamento anulado. A casa grande estava mais silenciosa, menos imponente de alguma forma. Severino, agora já grisalho, a recebeu com respeito. Ele está no quarto. Senhora Francisca, agradecemos por ter vindo. Damião estava deitado numa cama enorme, parecendo pequeno e frágil. A doença tinha consumido sua força, seu peso, sua presença. Quando viu Francisca entrar, tentou se sentar, mas não conseguiu. Francisca, você veio. Vim. Disseram que está doente. Estou morrendo. Os médicos deram mais uns meses, talvez menos. Ele tossiu, o corpo sacudindo. Queria te ver antes de partir. Por quê? Para pedir perdão de novo. E para dizer que você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu fui idiota demais para perceber até ser tarde. As lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido dele. Você merecia amor, merecia respeito, merecia tudo que eu nunca dei. E agora você tem isso com ele, com João Pedro, e eu vou morrer sozinho como merecia. Francisca se aproximou da cama, olhou para aquele homem que um dia foi seu pesadelo e sentiu pena, não mais raiva, não mais dor, apenas pena de alguém que tinha desperdiçado a vida sendo cruel. Damião, eu te perdoo. Ele arregalou os olhos. O quê? Te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E carregar raiva te prenderia a mim para sempre. Eu te perdoo e te liberto. Morre em paz, sabendo que pelo menos tentou consertar no final. Ele começou a soluçar, um choro profundo de alguém que carregou peso demais por tempo demais. Obrigado, obrigado. Francisca saiu daquela fazenda sentindo algo sair dos ombros.
um peso que nem sabia que ainda carregava. 3 semanas depois, Damião morreu. E Francisca não sentiu alegria nem tristeza, apenas aceitação de que aquele capítulo tinha finalmente fechado. Os anos continuaram passando. Pedro se tornou professor, voltando para a Vila do Socorro para ensinar as crianças da região. Teresa cresceu artista, pintando e desenhando tudo que via. João Pedro e Francisca envelheceram juntos, os cabelos grisalhos, as rugas marcando rostos que tinham visto tanto, mas ainda se olhavam com o mesmo amor do primeiro dia. Numa tarde de domingo, 20 anos depois daquele dia terrível na praça, a família estava reunida no quintal para um almoço. Pedro tinha trazido a esposa e 2 filhos. Teresa estava lá com o noivo. Dona Jacinta, agora com mais de 90 anos, mas ainda viva e ativa, sentava numa cadeira confortável, observando tudo. "Olha o que você construiu", ela disse a Francisca, apontando para a cena de família reunida, rindo, comendo, sendo feliz. "Olha quantas vidas você tocou, quantas pessoas ajudou, quantas mulheres salvou de casamentos ruins porque ouviram sua história e tiveram coragem de sair." Francisca olhou ao redor, para o marido que amava, para os filhos que tinha criado, para os netos que começavam a chegar. "Valeu a pena", ela disse. "Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de dor. Valeu a pena para chegar aqui." João Pedro, ouvindo a conversa, se aproximou e beijou a testa dela. "Você é a mulher mais forte que conheço. Não sou forte. Só aprendi que a única forma de sobreviver é continuar. Continuar respirando, continuar lutando, continuar amando." Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Francisca ficou na varanda olhando. As cicatrizes nas costas, que nunca desapareceram, doíam um pouco com a idade, mas não se importava. Eram marcas de batalha, marcas de vitória, marcas de uma mulher que tinha sido quebrada, mas tinha se reconstruído mais forte. E agora, cercada de amor, de família, de propósito, ela sabia, tinha vencido, não apenas sobrevivido, mas verdadeiramente vencido. E chegamos ao final dessa história que começou com tanta dor, mas terminou com tanto amor. A história de Francisca não é apenas sobre sobrevivência, é sobre redenção, sobre justiça tardia, sobre como o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas. É sobre João Pedro, um homem simples que teve coragem quando ninguém mais teve. É sobre um menino que reencontrou a mãe. É sobre uma família construída não sobre obrigação, mas sobre escolha. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Você conhece alguém que passou por injustiça parecida? Ou você foi aquela pessoa que teve coragem de intervir quando viu algo errado? Me conta aqui nos comentários. Quero ler cada história, porque essas histórias reais são o que mantém a esperança viva. Se essa história tocou seu coração, se você chorou, se sentiu raiva da injustiça, se comemorou, quando Francisca foi salva, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias que emocionam, que fazem pensar, que mostram que a bondade ainda existe. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem história nova de superação, de amor, de fé, de gente que enfrentou o impossível e venceu. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, com quem você sabe que vai se emocionar. E não sai daí não. Clica ali na próxima história. Te espero lá para mais uma história emocionante que vai tocar seu coração. Um abraço forte. Fique com Deus. Até a próxima história.